que alegria falar com você aí do outro lado da tela. Que bom saber que está conectado ao podcast Mundo Empresarial, que começa a partir de agora, sempre com boas histórias desse universo empreendedor. Seja mais do que bem-vindo, é um prazer falar contigo. Pois é, vem com a gente porque o nosso convidado, ou melhor, a nossa convidada, ela tem muito a acrescentar, vai trazer informações, insights, compartilhar um pouco da tua vivência desse universo que empreende. Vamos falar também principalmente, né, da área da odontologia, até porque a nossa convidada é uma cirurgiã dentista. Vamos falar também de harmonização orofacial, de qualidade de vida, de saúde, enfim, vem com a gente, com certeza você vai gostar bastante do conteúdo que aqui nós apresentamos. Lembrando mais uma vez, para você, faço o convite, né, para você curtir esse vídeo, se inscrever em nosso canal, ativar o sininho de notificações, até porque sempre que tiver vídeo novo, você será notificado para assistir, para convidado a acompanhar os nossos conteúdos por aqui, tá bom? Já são quase 140 mil inscritos em nosso canal no YouTube, uma grande audiência, e desejar muito obrigado a você que está assistindo o podcast Mundo Empresarial, que tem o apoio, o patrocínio da Croissant e Companhia e da Print, empresas parceiras, que falaremos mais delas ao longo do programa, tá certo? Desde já, outro recado importante que eu quero dar para você é que, além de assistir o conteúdo, o programa no YouTube, você também pode ouvir o nosso podcast através da Apple Music e no Spotify. Então, de repente, você está aí no trânsito, na academia, numa série de coisas, fazendo uma série de coisas e não tem tempo de parar para assistir, não tem problema, coloca lá no Spotify ou na Apple Music e você acompanha aqui o podcast Mundo Empresarial. Combinado? Então tá bom. Vamos nessa. E agora, momento da gente apresentar a nossa convidada, ilustre convidada, importada, internacional, vem lá de Portugal, direto lá de Lisboa, aqui para o podcast Mundo Empresarial. Cirurgiã dentista, doutora Adelaide Mazo. Seja bem-vinda, como vai? Muito obrigada pelo convite, tá tudo ótimo. Bom estar em casa de novo, né? Muito bem, o bom filho a casa torna. Matar a saudade do Brasil, esse sentimento de pertencialidade, a gente chega e faz... Amo meu país, adoro viver em Portugal, sim, sem dúvida, mas a nossa pátria nos acolhe muito bem. Muito bem. E seja bem-vinda mais uma vez ao podcast Mundo Empresarial. Vamos contar um pouco da tua história, essa trajetória aí de de aproximadamente 40 anos no ramo da odontologia. É verdade. É verdade. O pessoal fala assim, nossa, mas ela é tão jovem, mas com quase 40 anos. É que ela começou cedo, meus amigos. Exatamente. Tem muita experiência. Aos 12, 13 anos de idade já estava ali no ramo na área da odontologia. Mas como assim? Você está se perguntando. Calma que ela vai contar toda essa história, essa linda trajetória na odontologia, cuidando de pessoas, do sorriso, restabelecendo aí autoestima e muito mais. Aliás, vamos falar muito de autoestima, né? Porque quando a gente fala de autoestima, está relacionada aos dentes, ao sorriso, mas também à pele, enfim, é coisa que a senhora é especialista na harmonização orofacial. Exatamente. E não só, eu falo que nós tratamos de pessoas, falamos de saúde antes da beleza. Uhum. Então temos um bate-papo bastante descontraído aí. Exatamente, até porque quando ela fala de saúde, está falando também sobre medicina regenerativa e integrativa, que são especialidades, né? A senhora é especializada em fisiologia integrativa. Exato. E explica para o pessoal de casa o que de fato é exatamente isso. Bom, na verdade, eu falo que sempre existiu, apesar de estar sendo muito falado agora, mas sempre existiu. É você não fragmentar o seu paciente, é você tratar o seu paciente como um todo. Então, eu sempre repito isso. O paciente não chega na minha clínica e deixa a boca ou a cabeça e depois volta para pegar. Uhum. Né? Ele vem com um corpo. E esse corpo tem a fisiologia que faz o funcionamento. Uhum. E eu preciso saber como funciona esse corpo.
como que está a saúde desse paciente, para que eu possa ter um resultado ainda melhor, seja ele na medicina dentária, né, que em Portugal chamamos assim, seja ele na harmonização orofacial. Então, eu trato o paciente como um todo, de dentro para fora, para que possamos ter um resultado bastante efetivo nos nossos tratamentos. Resumindo tudo que ela disse, você vai lá para fazer um tratamento odontológico, ela acaba tratando de outras coisas, além dos dentes, né? Faz um check-up completo, vamos dizer assim. Mais ou menos isso. Nós promovemos a saúde, né? Sim. Exatamente isso. Bacana. E como que começou a tua história na odontologia? Bom, começou há bastante tempo, né? Eu comecei trabalhando de 12 para 13 anos com a minha dentista, né? A minha tia trabalhava num centro de saúde em Guarulhos e eu fazia tratamento nesse centro de saúde. Então, quando tinha as minhas consultas, quando era época de férias das revisões, eu ia com ela e surgiu a oportunidade. Mas eu olhava aquilo, eu ficava assim, encantada. Então, eu olhava aquilo e falava assim, nossa, eu acho que eu quero isso para mim. Acho que eu quero ser dentista, mas todo mundo pensa, coisa de criança, né? Sim, logo passa. Logo passa, pode ser que não. Então muda a ideia, né? Tem muito isso. Sim. O pré-adolescente, o adolescente muda bastante de ideia, mas eu tinha muita certeza daquilo que eu queria para minha vida. E realmente aconteceu. Que legal. Tudo tudo aconteceu da forma como você imaginava lá na infância. E antes de ser dentista, também foi auxiliar de consultório dentário, depois se tornou protética. Enfim, foi conhecer todas as áreas da odontologia. Exatamente. Foi assim, eu comecei como a assistente odontológica, né? E trabalhando com essa dentista. Fui fazer um curso de auxiliar odontológica pela PCD em Guarulhos. Eu falo que faz tanto tempo que o meu certificado, ele é datilografado. Olha só. Eu acho que isso foi 88, mais ou menos 1988. 37 anos. É mais ou menos isso. Meu Deus do céu, como o tempo passa. Depois de fazer o curso de auxiliar, continuei trabalhando. E fui fazer a parte de prótese dentária, porque eu já estava num colegial técnico, né? Existe esse termo aqui ainda, colegial? Secundário? Segundo grau? Como chama? Segundo grau, Segundo grau. Sim. Eu fui fazer técnico em prótese dentária, porque era um curso profissionalizante, e estava relacionado com a área que eu queria. Sim. Então, eu já imaginava assim, bom, já sou auxiliar, né? Sim. Vou fazer um curso de prótese que está muito relacionado e que fez total diferença na minha graduação na área de odontologia, porque você aprende muito no curso de prótese, mas eu ainda queria ser dentista. Muito bem. E quando, a partir de que momento que a harmonização orofacial também passou a fazer parte da tua carreira profissional? Bom, antes de fazer a harmonização facial, eu fiz ortodontia, fiz especialização em cirurgia, fiz medicina chinesa para tratar com acupuntura algumas das patologias e das doenças associadas com a odontologia. E depois migrei para a parte da harmonização facial. Por quê? Na verdade, eu sempre digo que a ortodontia nada mais é do que harmonizar sorrisos. Então, o médico dentista, o cirurgião dentista, sempre harmonizou o sorriso. E às vezes faltava alguma coisa, faltava algo mais. Quando você faz uma reabilitação oral no paciente, e muitas vezes ele perdeu, nós chamamos de dimensão vertical, porque ele perdeu dentes, ele perdeu altura. Nós temos que colocar isso de uma maneira mais harmônica. E aí eu falei, bom, está na hora de estudar novamente, de continuar estudando. E migrei para a parte da harmonização facial também por conta disso. Bacana. Então, a princípio, tinha esse objetivo, né, de unir tanto a parte da harmonização facial, não só por uma questão de estética, mas também para ter a sua funcionalidade. Funcionalidade, exatamente. Eu acho que está totalmente interligado. Quando falam em harmonização facial, não é só realmente pela estética. E por que eu migrei também para a parte da integrativa? Porque não é só a estética. É a funcionalidade também, a funcionalidade do organismo como um todo. Sim, sim. Então, acaba tratando outras áreas, né, vamos dizer assim, outras patologias, vamos dizer. Na verdade, funciona da seguinte maneira, Thiago.
eu falo que o paciente não deixa a cabeça e sai correndo porque ele tem um coração, ele tem um rim, e tudo funciona em sincronia quando a pessoa tem saúde. Sim. Então, se a pessoa procura fazer um tratamento de harmonização facial, muitas vezes ela procura melhorar a autoestima. E às vezes ela chega com... doutora, parece que eu tô derretendo, parece que eu tô com o rosto caindo. Normalmente isso acontece muito com as mulheres, né? Elas falam assim, parece que da noite pro dia eu acordei e o meu rosto tá derretendo. E aí você vai fazer uma anamnese, você vai pesquisar o que essa pessoa tem, na verdade. A paciente é uma paciente menopausada. E a menopausa responde diretamente na nossa pele. Então, a mulher, quando começa no período da pré-menopausa e da menopausa, a disfunção hormonal responde nitidamente na pele, com aparecimento de rugas, Sim. de flacidez. Por isso que eu falo que eu tenho que tratar de dentro para fora. E não é somente preencher, porque preencher não que seja fácil, mas vai muito além disso. É tratar de saúde. Muito bem. E em que momento que a senhora decidiu unir a medicina, nesse caso, a integrativa com a regenerativa? Como diz o nome, regenerativo, né? Eu preciso regenerar as células, eu preciso fazer com que a célula trabalhe ao meu favor. E isso está muito interligado. Sim. Se eu não tiver uma função celular bastante efetiva, eu não vou ter uma resposta efetiva. Então, eu acho que, no caso, a medicina estética, a medicina dentária, a medicina de um modo geral, evolui muito rápido. E essa sincronia, essa união tem que acontecer para que você tenha um resultado bastante preciso no tratamento do seu paciente. Ou seja, nesse caso, a integrativa não surtiria tanto efeito se não tivesse a regenerativa. Eu acho que está tudo interligado. Você regenerar função mitocondrial, digamos assim, função celular, né, vai ter uma resposta muito melhor. Eu sempre uso uma terminologia que, se eu der o combustível certo para a máquina corpo, ele vai responder de uma maneira muito melhor. Que bacana. Essa é um resumo, né, dessa longa história, dessa trajetória da doutora Adelaide Mazo, que está em Portugal há pelo menos 11 anos. Isso, exatamente, há 11 anos. Eu mudei, né, para Portugal e isso foi 2013, 2014, mais ou menos. E fui estudar, fazer mestrado lá. Fui estudar também a parte de ozonoterapia, que também acaba sendo uma parte da integrativa. E hoje em dia tenho a clínica lá, tenho o atendimento em Portugal. E é sempre, claro, um prazer enorme estar no Brasil. Que legal. Fala um pouco sobre a sua clínica. Aliás, são 2 clínicas lá em Portugal, na região de Lisboa mesmo, né? Exatamente, na região de Lisboa. Eu tenho 2 clínicas. Eu tenho a Clínica São Francisco, que foi a clínica que eu comecei do zero. Que montei a clínica desde o começo, desde colocar o piso, digamos assim. Sim. Nós estamos já entrando no 8º ano da Clínica São Francisco. E eu prestava serviços numa clínica que se chama Clínica Artilharia 1, né? Porque ela fica na Rua da Artilharia 1. E São Francisco fica na cidadezinha de São Francisco, que é em Lisboa. A diferença de bairro para cidade, isso ocorre lá. Então, é como se fosse um bairro, digamos assim. Mas é a cidade... bairro de Lisboa, seria? De São Francisco. E Lisboa, na Rua da Artilharia, que é Lisboa mesmo, a central, próximo da Praça do Marquês de Pombal, que é muito conhecida, um ponto bastante turístico de Lisboa. E quais especialidades que são oferecidas nesses 2 locais? Bom, toda a parte da medicina dentária, da odontologia, cirurgia, reabilitação oral, implante, ortodontia, aparelhos invisíveis, harmonização facial, as facetas, o sorriso de Hollywood, que todo mundo tanto quer. Sim. Na clínica de São Francisco, nós temos agora a parte da medicina e a parte das análises clínicas também. Olha só que bacana. Aí entra a questão da medicina integrativa. Integrativa, exatamente. Que vai analisar mais a fundo. Para saber se a pessoa tem algum déficit de vitamina, algum distúrbio hormonal, né? Então, isso tudo está muito interligado. Antes de ir para Portugal, a senhora já empreendia aqui no Brasil? Já. Eu tive clínica no Brasil, sempre empreendendo, né? E acabei optando por Portugal. Me apaixonei por Portugal e acabei indo fazer esse empreendimento todo lá. Eu só mudei um pouco de
de rumo, digamos assim. Muito bem. Bom, tendo experiência dos dois lugares, Brasil e Portugal, o que diferencia empreender lá para empreender aqui no Brasil? Ai, tem bastante coisa. São muitas coisas diferentes, né? O sistema, de um modo geral, operacional de Portugal, você tem que passar a conhecer como funciona. A parte tributária e tudo. É sempre um desafio. É sempre um desafio. Mas que você, depois que conhece e se apaixona pelo local, você fala, não, realmente valeu a pena. Que bacana. Bom, e além de empreender em Portugal, a senhora também é fundadora do NIES, que é o Núcleo Internacional Especializado em Ensino de Saúde. Exatamente isso. Vou falar um pouquinho, então, do que é o NIES. Na verdade, quando eu fui para Portugal, eu fui a Portugal através de um congresso que teve, né? E aí, depois, surgiu a oportunidade de ministrar cursos em Portugal. E eu vi disso que algo que seria interessante, porque quando eu comecei lá atrás na prótese dentária, eu comecei na Prefeitura de Guarulhos, ministrando cursos semiprofissionalizantes. Olha só. Então, eu sempre gostei dessa parte acadêmica, de ensinar, de passar uma troca de conhecimentos. Eu falo que a gente aprende muito quando estamos ensinando também. Com certeza. E aí, me veio a ideia, por que não, então, fazer essa conexão Brasil, Portugal, ou então, quem sabe, o mundo e Portugal, porque a filosofia do NIES é realmente de levar e trazer profissionais da área de saúde para essa troca de conhecimentos. Bacana. E a doutora Adelaide está oferecendo hoje, vamos dizer assim, um verdadeiro intercâmbio entre profissionais portugueses e profissionais brasileiros. Exatamente, é uma troca de experiência bastante interessante, porque normalmente nós queremos colocar em contato profissionais de várias áreas, não somente da área da odontologia ou da medicina dentária, mas também da área de saúde de um modo geral, que possa levar o seu conhecimento para o português e trazer também o português de lá para cá para ensinar o que ele tem de melhor. Então, realmente acaba sendo um intercâmbio. Toda a parte da certificação do NIES tem o apoio da FACOP aqui do Brasil, que é uma faculdade que tem um reconhecimento pelo MEC. Isso acaba sendo de bastante valia, né? Bastante peso e seriedade, é claro. E além de cursos modulares, de atualização, cursos de aprimoramento, mentorias. Então, assim, é uma troca de informações e de conhecimentos na área de saúde. Legal. E quais profissionais que podem participar dos cursos desses aprimoramentos? Profissionais que tenham interesse, profissionais da área de saúde que tenham interesse nessa troca de conhecimentos. Médicos, fisioterapeutas, médicos dentistas, aqui os cirurgiões dentistas. Então, como a senhora também trabalha com a parte estética, né? Exato. Então, profissionais de estética também? Profissionais da estética, porque tudo vai ser direcionado para aquele profissional que queira se capacitar e aprimorar o seu conhecimento. E como que tem sido esse trabalho de oferecer, de compartilhar um pouco do conhecimento que a senhora adquiriu com os alunos? Olha, eu acho que isso é muito prazeroso, né? O contato com culturas diferentes, com pessoas diferentes. Então, isso acaba sendo muito prazeroso. Você trocar essa informação acaba sendo, assim, gratificante. Que legal. E tem alguns cursos que a senhora possa citar para a gente conhecer um pouco mais? Claro. Cursos da parte da harmonização orofacial, cursos de medicina integrativa, cursos de cirurgia. Então, nós temos cursos de empreendedorismo para o profissional de saúde, que isso é bastante gestão e empreendedorismo. Isso é muito importante, porque eu falo que as universidades formam grandes profissionais, mas que não estão preparados para o mercado de trabalho na área do empreendedorismo. Para fazer a gestão da clínica. Para fazer a gestão da clínica. Exato. Então, é tudo muito lindo. Você sai da faculdade sabendo operar, você sai da faculdade sabendo fazer uma reabilitação oral, mas você não sabe fazer uma gestão. Né? E isso é importante, porque o dia a dia acaba sendo bastante diferente do que você aprende ali na faculdade, né? Eu acho que as novas universidades agora têm voltado um pouco para essa disciplina de gestão. Tem aparecido outros cursos aí, porque sente que o mercado tem essa necessidade. Muito bem, estamos aqui conhecendo um pouco mais dessa trajetória
da doutora Adelaide Mazo, que começou no Brasil, hoje empreende em Portugal, mas está promovendo um intercâmbio entre profissionais portugueses com brasileiros, enfim, de ter essa experiência, de você aprimorar, você aperfeiçoar aquilo que sabe, né? E agora ainda mais com um diploma internacional, né? E que com validade no Brasil, claro, e tudo mais. Tá gostando, né? Então vem com a gente que o programa tá só começando, muita história boa ao longo do podcast Mundo Empresarial. Mais uma vez, lembrando a você que nos assiste hoje pela primeira vez, se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho de notificações. E você que é empresário, assim como a doutora Adelaide, se interessou pelo assunto, quer participar do programa Mundo Empresarial, tanto na televisão como aqui no nosso podcast, então entra em contato com a nossa equipe, com a nossa produção, através das informações aí dos contatos que tem na tela, e você pode ser em breve um próximo entrevistado aqui. Vai ser um prazer recebê-lo também para ouvir, conhecer um pouco mais da tua história e que vai dar muita visibilidade para sua marca, para sua empresa, que, como eu falei, já são quase 140 mil inscritos no YouTube. Então é uma grande audiência e a cada episódio, boas histórias que aqui nós contamos, e tenho certeza que a sua também será, tá bom? Entra em contato, vai ser um prazer recebê-lo. Bom, voltando a falar aqui com a doutora Adelaide Mazo, que foca também muito nessa questão da medicina regenerativa nos tratamentos estéticos e odontológicos. Quais são os principais benefícios que a gente pode obter? Bom, com a medicina regenerativa, na parte da odontologia, nós já fazemos muito isso utilizando os autólogos, no caso de um enxerto, que são os agregados plaquetários, né? Às vezes a pessoa vai fazer um implante e fala assim, nossa, eu tenho que fazer um enxerto, o osso é de quem? Né? Normalmente isso é liofilizado, é um material que já foi estudado, tem segurança para ser utilizado, mas que nós associamos o próprio plasma sanguíneo do paciente para promover essa regeneração e essa cicatrização de uma melhor maneira. E na harmonização orofacial, nós também utilizamos esse fator regenerativo com o plasma sanguíneo do paciente, porque ele tem fatores de crescimento que formam células regenerativas para a pele. Então, isso é bastante interessante. Que bacana. E quando a gente fala de harmonização orofacial, tá relacionado a questões estéticas também. E é um trabalho que vocês atuam fortemente dentro da clínica, doutora? Atuamos. Não só estética, mas assim, pessoas que que sofreram acidentes e têm pequenos defeitos de cortes e cicatrizes, também é feita uma harmonização. Sim. Então, acaba sendo uma questão também, não voltada somente para a estética. Sim. Claro que tem muita procura somente pela estética. Eu quero aumentar o lábio. Eu quero deixar o ângulo da mandíbula um pouco mais saliente, mais sobressalente. Sim. Né? É uma parte estética, mas nós prezamos muito a saúde. Então, normalmente eu faço uma consulta integrativa e associo à harmonização orofacial. Porque muitas vezes a pessoa está com déficits de vitaminas, déficit de minerais, e o tratamento acaba não tendo uma mesma resposta de uma pessoa que esteja com os níveis vitamínicos ideais. Principalmente na Europa, existe uma grande deficiência de vitamina D, e as pessoas acabam tomando pouco sol. Sim. Ou quando tem o sol, estão trancadas dentro do seu escritório, dentro da sua clínica, trabalhando. Sim. E aí vamos pensar, isso reflete na nossa pele. Isso reflete na nossa saúde de um modo geral, porque a falta de vitamina, o déficit de vitamina D, além de deixar uma pele, não deixa a pele bonita, né? Também deixa o seu sistema imunitário comprometido. Então, isso é tratar integrativamente. Muito bem. E a senhora se recorda de algum tratamento, enfim, de algum caso de paciente que a senhora fez esse tratamento, enfim, surtiu um efeito muito positivo a ponto do paciente dar um feedback, poxa, olha, realmente mudou minha vida e mudou para melhor, tal? Eu tenho até inclusive artigo publicado de casos clínicos que a paciente gostou tanto que ela falou, doutora, eu não podia usar isso numa das suas aulas? Publiquei numa revista internacional lá, fazendo toda a parte do gerenciamento do envelhecimento da paciente, com a utilização dos autólogos, com a utilização de células estaminais, que é a parte regenerativa, associado à modulação
com nutracêuticos e hormonal. Quer dizer, uma paciente menopausada de 78, 79 anos, que tinha o quê? Déficits hormonais, e ela queria melhorar. Ela só queria melhorar, ela não queria mudar. E nós fizemos todo um conjunto, fechamos um diagnóstico preciso para ela, que eu falo que é um protocolo individualizado, e teve uma resposta bastante positiva e satisfatória para a paciente. Que legal. E uma frase que nós conversamos, que a senhora comentou e que nós conversamos fora do ar, e que me chamou bastante atenção. Que a senhora disse que para se obter beleza, primeiro é preciso ter saúde. Exatamente. Eu sempre friso muito isso, que não existe tratamento estético se a pessoa não tiver saúde. Eu não posso pensar no paciente somente naquele imediato. Porque se ele estiver sistemicamente comprometido, a resposta do tratamento nunca vai ser a mesma. Eu preciso saber como que está o sono desse paciente. Eu preciso saber o que ele come. Como que está o intestino desse paciente. Porque se ele não tiver um bom funcionamento do organismo de um modo geral, a sua pele não vai responder de uma maneira adequada. Que legal. Tá gostando dessa história? Eu tô adorando aqui, com certeza você também. E assim como eu faço um convite para que você possa compartilhar esse conteúdo para os seus contatos aí, para mais pessoas que também se interessem pelo assunto, seja da odontologia, como também da estética, da harmonização orofacial, e que possa conhecer um pouco mais do trabalho da doutora Adelaide. Bom, antes de mais nada, quero dar um recado importante. Quero falar da Croissant e Companhia, que é referência em doces e salgados deliciosos e práticos. Se você busca qualidade e sabor, você precisa conhecer a Croissant e Companhia. São mais de 20 lojas espalhadas em todo o estado de São Paulo, com uma infinidade de produtos, desde os clássicos croissants, tem coxinhas, salgados integrais e até mini churros. Uma delícia, viu? Pois é, e o mais interessante nisso tudo é a questão da facilidade, né? Você compra o produto, a praticidade que ele oferece, né? Os produtos vêm congelados e o modo de preparo é bem simples, basta aquecer por alguns minutos e tá pronto. Então, visite uma loja de fábrica mais próxima de você, ou então acesse o site e conheça mais da Croissant e Companhia, descubra como levar os produtos até sua casa, para o seu evento, ou de repente se você tem um comércio aí, quer revender os produtos da Croissant e Companhia, então entre em contato através do site, com certeza você vai fazer um bom negócio, viu? Croissant e Companhia, o salgado genial. Dado o recado, seguimos por aqui com a doutora Adelaide, que também, além de cirurgia dentista, além de trabalhar com a estética orofacial, com a harmonização, também é palestrante. Aliás, roda o mundo fazendo palestras. Exatamente. Fala um pouco sobre isso. É a parte que eu falo que é a veia de querer ensinar. Como comecei lá atrás, tenho palestrado em vários congressos, levado a palavra da medicina integrativa e regenerativa, do cuidado de dentro para fora do paciente, que é o que eu prego, na verdade, e que tem tido bastante resultado. Eu estive agora há pouco tempo no congresso do CIRROF, do ano passado. Já estive deste ano, congresso da Ordem dos Médicos Dentistas de Portugal também. Que legal. Sempre tentando levar, através de evidências científicas, o que tem de melhor da nossa saúde integrativa. Bacana. Doutora, é possível unir a estética e a saúde sem abrir mão da naturalidade nos resultados? Ah, sim. Isso é o que eu procuro realmente preservar do paciente, né? Então, o que eu falo muito é o seguinte: às vezes o paciente chega e fala: eu queria fazer a boca igual a da Angelina Jolie. Aí eu falo, tem que nascer Angelina Jolie. Por quê? Porque, na verdade, nós temos o nosso DNA, nós somos únicos. Né? Então, o que eu consigo fazer é realçar a beleza. Tanto do homem quanto da mulher, que às vezes os homens também... eu tenho uma grande procura por homens também, que vêm fazer harmonização. E eu não quero mudar ninguém. Eu quero só realçar a beleza. Sim. Eu estive agora há pouco tempo no congresso do INCAS em Paris, em janeiro desse ano, e estavam falando muito sobre a medicina regenerativa, sobre a parte integrativa, sobre o cuidado de dentro para fora. Isso me faz pensar que estou no caminho certo. E
na verdade, depois começaram a comentar, mas agora falaram que é uma nova harmonização. E não é uma nova harmonização, pelo menos para mim. Sim. Porque eu sempre preservei a individualidade de cada paciente. Então, acho que é possível, sim, sem exageros, ter cuidados com a beleza e fazer uma harmonização integrativa. Lá em Portugal, quais os procedimentos mais procurados, pelo menos na sua clínica? Bom, procuram muito a famosa toxina. Toxina botulínica. Toxina botulínica, que o outro nome é marca. É como as máquinas copiadoras, sim, né? Sim. Então, a toxina botulínica é bastante procurada. Os preenchedores são bastante procurados, bioestimuladores. Eu tenho grande procura para fazer bioestimulação de colágeno com os autólogos, com o próprio plasma sanguíneo, preservando a naturalidade e a individualidade de cada paciente. Eu falo que os meus tratamentos são muito personalizados, então eu vou saber exatamente qual é a necessidade do paciente. E aonde que a senhora arruma tempo suficiente para né, para dar aula com seus alunos, para palestrar e ao mesmo tempo atender tantos pacientes assim? Para escrever artigo, para ser mãe, para empreender. E para empreender. Olha, 24 horas do dia é pouco para a senhora. Pois então, eu queria que meu dia fosse um pouquinho maior. Eu acabei de chegar agora de um outro congresso do Rio de Janeiro. Sim. E semana que vem estou indo para um congresso na Grécia para falar de longevidade, de saúde, de beleza e bem-estar. Claro, na verdade a gente acaba gerindo bem isso, e quando fazemos com amor, eu acho que a gente consegue driblar essa história de tempo aí e disponibilidade. Então, acaba tendo tempo, sim. Essa semana que eu estou fora, a clínica continua, tem uma equipe que realmente está lá. Um beijo para toda a equipe da Clínica São Francisco e para toda a equipe da Clínica Artilharia, porque sem eles eu não seria ninguém. Então, eu acho que quando você trabalha em equipe e tem uma equipe bastante consolidada, uma equipe forte, eu acho que tudo flui de uma maneira bem tranquila. Mas hoje a senhora é mais a empreendedora que está lá fazendo a parte da gestão ou ainda, de fato, está Não, eu atendo, eu adoro atender. Eu gosto muito. Não perde a essência, não pode, perco a essência, não pode, não. Eu gosto de atender, apesar de ter cada um o seu direcionamento, mas eu gosto sim de estar com a mão na massa, digamos assim. Que legal. A senhora falou sobre congresso, participou aqui no Brasil, né? Agora vai para um próximo aí, vai palestrar. E no ano que vem, 2026, você deve ser anfitriã de um congresso internacional lá em Portugal. Temos aí uma grande novidade, exatamente. Eu participei agora do CIRROF. O ano passado já tinha aceitado o convite, também participei do CIRROF em Maringá. Desse ano foi no Rio de Janeiro. E o ano que vem nós teremos o CIRROF em Lisboa, com a participação do meu amigo Dr. Antônio Celória, que é presidente do CEODAC e da Academia Brasileira de Cirurgias e Estéticas da Face. Nós vamos levar o CIRROF do Brasil para Portugal, para que possamos colocar em conjunto os maravilhosos médicos dentistas de lá com os maravilhosos também daqui. Que bacana, hein? Olha que intercâmbio, que possibilidade para você, profissional da área da saúde, da estética e tudo mais, né? De poder participar, de fazer essa integração, né? E através aí do NIES também, que é o Núcleo Internacional especializado em estudos, enfim, com tanta possibilidade aí de conhecimento para agregar ao seu currículo, enfim, conhecer novas técnicas, aplicar com seus pacientes, por que não é mesmo? Exatamente, é uma troca eu falo que sempre é uma troca de conhecimento. A pessoa sempre vai ter algo a agregar, conhecer a cultura, conhecer como se trabalha lá, né? O de lá poder passar o que ele faz. Então, assim, uma certificação internacional com o apoio da FACOP. Então, eu acho que, assim, que vai ser um grande congresso. Muito bem. A senhora costuma dizer que é possível rejuvenescer de dentro para fora. Exato. Como isso? Primeiro tome a sua água, porque precisamos nos hidratar. Exatamente Por favor. Isso. Eu falo muito de gerenciar o envelhecimento. E eu sempre pergunto para todos os meus pacientes, para as minhas pacientes, tanto homens como mulheres, como que eles querem envelhecer. E isso conta muito no tratamento. Por que de dentro para fora? Porque muitas vezes eu preciso suplementar.
Só que eu preciso saber como é o estilo de vida. Tá. Nunca que um paciente que é fumante, que lá eles falam fumadores, vai ter uma pele como de um não fumante. Exato. Então, ele já não está cuidando de dentro para fora. Se é um paciente que, além de fumar, se alimenta mal, a resposta da pele também não vai ser a mesma. Então, ele não vai estar cuidando de dentro para fora. E a suplementação é fundamental, porque a nossa alimentação nos dá muitos nutrientes. Sim. Mas a suplementação é necessária para complementar esses nutrientes que faltam. E quais suplementos seriam necessários? Meu Deus do céu, bom... São muitos? São muitos. Vamos falar de alguns aí. Tá. Vitamina D, que é Sim. imprescindível. A vitamina D, eu preciso da vitamina K, da vitamina K2. Que aí todo mundo fala assim, você precisa da vitamina K porque a vitamina K, ela é o GPS do cálcio, que vai levar o cálcio para os ossos. Mas não é só isso. Sim. Eu preciso da vitamina K porque ela é um modulador de coagulação. Então, se você está fazendo uma harmonização orofacial, você precisa de uma boa coagulação. Se você está fazendo uma cirurgia, você precisa de uma boa coagulação. E se o paciente tem déficit de vitamina, isso vai atrapalhar. Eu preciso da vitamina A, da vitamina E. Todas elas respondem na pele, que tem fatores antioxidantes. Eu preciso de quercetina, de alfa-lipólico, de polipódio-leucotomos, de coenzima Q10. Então, assim, são vários suplementos. Ômegas, nós precisamos de ômegas. Então, que vai agir aonde? No cérebro, que vai agir no coração. Então, e responde aonde? Então, não tem como tratar o paciente e falar assim, eu vou fazer só um lábio, só uma harmonização. Eu tenho que tratar como um todo para ter uma resposta diferenciada. Que legal. E quanto tempo, em média, leva um tratamento? Isso é muito individualizado. O tratamento depende do que a pessoa vai querer. Isso. Eu falo que a minha consulta inicial leva 1h30. Para poder investigar isso tudo. Porque, por exemplo, a pessoa que vai fazer um implante dentário. Claro, o implante tem vários, é um tanto complexo e tudo mais. E varia de caso para caso. Tem um implante que pode ser um implante unitário, mas tem um implante que eu preciso de uma cirurgia de levantamento de seio, que eu vou precisar de enxerto ósseo, que o paciente precisa estar preparado. Então, assim, em média, a consulta muda muito de procedimento para procedimento. Eu vou fazer uma toxina. Eu sempre vou conversar muito com o paciente. O procedimento em si é rápido, mas eu preciso conhecer o meu paciente. Eu falo que nas aulas, eu sempre explico que eu preciso conhecer o terreno biológico que eu estou tratando. Eu não posso simplesmente fazer a aplicação, tchau, nunca mais eu vejo. Não, eu preciso saber. E isso acaba fidelizando muito o paciente, né? Ele recebe uma atenção diferenciada. Sim. E esse é o diferencial do atendimento das nossas clínicas lá em Portugal. Geralmente, o paciente que vai lá para fazer um procedimento acaba voltando para outros tratamentos. Com certeza, acaba voltando para outros tratamentos, porque a gente acaba investigando o que tem da saúde do paciente, né? Eu falo que eu quero tratar saúde, eu não quero tratar doença, e essa é a grande diferença. Por isso que não existe a estética, o tratamento estético sem ter saúde. Muito bem. Já a gente continua esse nosso bate-papo. Tá bacana, tá empolgante, enfim, conhecendo um pouco mais o trabalho da doutora Adelaide, que oferece soluções aí de forma, através da medicina integrativa, enfim, através da integrativa e regenerativa, que é super importante, uma coisa aliada à outra, né? E que já ela vai contar um pouco mais desse trabalho. Mas antes, tem outro recado importante para te passar, para falar para você da Print, que é referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Se a sua empresa precisa de cartões de visitas, adesivos, rótulos, embalagens, canecas ou qualquer tipo de material promocional, entra em contato com a Print. A Print é especialista em entregar qualidade, agilidade, ótimos preços, com um atendimento pensado para quem vive o dia a dia dos negócios. É verdade, é a Print. Conheça um pouco mais acessando o site print.com.br e descubra como levar a identidade visual da sua empresa para um outro nível, para um outro patamar. Acesse o site lá, print.com.br. Você vai ver uma infinidade de produtos, de materiais personalizados, né? de materiais promocionais aí que você pode colocar a identidade da sua empresa, né? Para distribuir para os seus clientes, para os seus funcionários, colaboradores. Acessa lá, com certeza você vai fazer um bom negócio. print.com.br.
referência nacional em soluções gráficas personalizadas. Dado o recado, seguimos por aqui com a doutora Adelaide Mazo, conversando, conhecendo um pouco mais sobre odontologia, sobre harmonização orofacial e muito mais. Bom, quais os desafios que a senhora enfrentou ao longo do caminho com relação a empreender? Nossa, foram muitos. Até chegar onde cheguei e Sim. pretendo não parar, é claro. O primeiro desafio foi o desafio de entrar na universidade. Né? Que eu venho de uma família bastante humilde e que para entrar na universidade que não fosse uma universidade federal seria muito mais complicado. Por quê? Porque o curso sempre foi um curso muito caro. A odontologia é um curso bastante caro. Os materiais são bastante caros. Então, esse era o grande desafio. Sim. E então, esse foi, acho que, um dos maiores desafios. Mas eu tinha em mente que eu ia conseguir e que ia dar certo, não sabia como. E acabou dando certo. Eu, na época, trabalhava como assistente odontológica. E, é claro, o salário de uma assistente odontológica não tinha condição para pagar a universidade. Sim. Aí surgiu a oportunidade de eu trabalhar como protética, porque eu já tinha feito o curso de prótese. E surgiu um concurso público na Prefeitura de Guarulhos. E esse concurso era para ser professora, para dar aula de prótese dentária. E aí eu já vi uma luz no fim do túnel. Eu pensei, trabalhando alguns dias como assistente, trabalhando os outros dias na prefeitura, eu acredito que aí sim eu consiga fazer a faculdade. Porque antes, quando eu não tinha passado no vestibular numa universidade federal, eu fui cursar em Guarulhos mesmo, fisioterapia, porque eu queria estudar. E aí um professor comentou, vinha aquela pergunta, por que você está estudando, escolheu esse curso? Sim. Aí um falava, porque meu pai é fisioterapeuta, outra porque eu sempre sonhei, porque eu sempre quis. E aí eu fui muito sincera e falei, olha, eu não passei no vestibular de odontologia, não tenho dinheiro para comprar os livros de odontologia nem os materiais, e eu quero estudar. E aí o professor falou assim, mas por que você não vai atrás do seu sonho? Eu sou autor de vários livros. Se eu te der alguns livros, se você passar no vestibular, eu lhe dou alguns livros. Aí ele lançou o desafio. E aí, na verdade, eu fui atrás do meu sonho. Mas aí terminou o curso de fisioterapia? Não terminei o de fisioterapia. Trancou eu falei, a matrícula? Eu tranquei a matrícula e falei, vou prestar vestibular para odontologia. Porque nesse meio tempo foi quando eu passei no concurso para prótese, né? Para ser a professora de prótese na Prefeitura de Guarulhos. Sim. Fiquei muitos anos na Prefeitura de Guarulhos trabalhando, e foi com esse recurso, mais o recurso de trabalhar de auxiliar. Aí, assim, vinham as listas de materiais. Quando vieram as listas de materiais, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu ganho tá sendo totalmente direcionado para isso. Sim. Aí eu comecei a vender materiais para os outros alunos dentro da universidade. Eu fui numa loja, numa dental, falei assim, olha, eu preciso vender para poder conseguir pagar o meu material. Aí eu vendia bolo, eu vendia lingerie. De tudo. Eu sempre tive essa veia empreendedora, querendo ou não, para poder chegar nesse meu objetivo que valeu a pena. Que valeu a pena, sem dúvida nenhuma, valeu a pena. Que linda história, né? História de superação, de desafios, né? Foi um grande desafio, porque eu me lembro muito bem de vários momentos, né? Que assim, chega uma hora que você atrasa a mensalidade, porque você, né? Eu tinha que ter aquilo. Mesmo eu trabalhando na prefeitura, aconteceu uma época em que eles começaram a atrasar os pagamentos dos funcionários. Foi uma época terrível. Sim. Eu imagino que assim, no meu caso era só a faculdade que eu não conseguia pagar. Agora, imagina um pai de família não ter o seu salário porque estava sendo, né, comprometido, porque eles estavam atrasando. Sim. E com o atraso, uma das provas, né, que estavam acontecendo, ele vai ter prova tal dia, chamavam na controladoria. Então eu fui tirada da sala várias vezes por atrasos da mensalidade. Que não estava em dia. Então isso é bastante forte, né? Que você fala, e agora? Sim. E aí chama o nome. A hora que chamava, eu já sabia o que era. Eu já sabia o que era, e né? um tantinho, vamos dizer assim, um pouco humilhante, foi bastante complicado. Tanto que um professor meu, doutor Nelo,
de endodontia, um querido professor Nelo. Uma vez eu estava com a paciente para colocar na cadeira para fazer o procedimento de endodontia e a ficha da paciente não desceu, porque eu não tinha minha mensalidade em dia. Quer dizer, a paciente ia ficar sem o atendimento. Ele falou, não, ela vai atender. Sim. E aconteceram N coisas. Eu sou da época da estufa ainda, que a esterilização da faculdade era feita com estufa. E eu tinha comprado separadamente os kits para fazer os tratamentos endodônticos, aquelas liminhas, né? Tá. E por algum motivo, que foi para a estufa, para ser feita a esterilização, colocaram numa temperatura que desregulou, desregularam a estufa. Sim. E as minhas limas todas derreteram. Meu Deus, mas tava muito acima da temperatura. Olha, foi assim uma tragédia. O professor Nelo, que eu queria agradecer muito, tenho fotos com ele, olha, ele foi muito humano. Porque eu já tinha comprado aquele material com muito sacrifício. Sim. Às vezes a dentista com que eu trabalhava, ela falava assim, hoje nós vamos comprar tal coisa, também ajudava. Sim. Então, e no dia que era para fazer o atendimento, para ter a caixa de endodontia, com aquelas limas todas, aquelas coisas todas, olha, tava terrível, metade da caixa toda derretida. E ele se prontificou e me deu um kit de endodontia que eu jamais vou esquecer na minha vida. Eu falo assim que eu tive bastante dificuldade, mas eu tive muitas pessoas queridas me ajudando. Eu acho que isso me deu muita força. E o mais bonito é essa gratidão sua, né? De lembrar, sempre. Eu até me emociono. Sim. Eu me emociono muito porque, assim, eu venho de uma família bastante humilde, como eu já disse. A minha avó era analfabeta, minha avó Adelaide, a qual eu devo o nome. O mesmo nome. O mesmo nome. A avó e a neta os mesmos nomes. Exatamente. E a minha avó não sabia ler. Ela pegava livros e contava histórias, né? E inventava essas histórias e ela falava, a avó não conhece as palavras. Mas você um dia vai ser uma doutora. Eu nem sabia o que era, né? Sim. E uma vez ela virou e falou, ela fez assim, e vai ser uma doutora em que vai levar o meu nome pelo mundo. E hoje eu estou aí. Olha levando só. o nome da minha avó. Profetizou. Ela profetizou, exatamente. Eu sou muito agradecida. Que linda, que linda. É emocionante mesmo. Sim, sim. E não tem como não se emocionar com a tua história, trajetória, a história da tua avó. Enfim, e hoje acredito que você é o que é graças aos ensinamentos dos seus familiares, as pessoas que proporcionaram que você pudesse chegar até aqui, né? Exatamente. E a tua avó é uma delas. Sem dúvida nenhuma. O apoio da minha mãe, é claro. Eu acho que existem situações que nos dão muita força, né? E é o que eu procuro passar para o meu filho, que hoje trabalha comigo, que também é empreendedor. Olha só. E começou muito cedo, ele tem só 25 anos, mas ele começou com 15. Assim como você também. Assim como começou... eu comecei cedo. E eu acho que isso é fundamental. Sim. É você ensinar a pescar. Você trilhar esse caminho, ensinar mesmo como que tem que ser para a pessoa poder valorizar. Eu acho que se eu tivesse tudo muito fácil, eu não teria dado o valor que eu dou em tudo que eu tenho conquistado até hoje. Que lindo. Bom, doutora, a senhora como educadora, profissional dentista, também educadora, o que a senhora acredita que seja essencial para esses novos profissionais que estão se formando agora, seja na odontologia, seja na área da estética? O que eles precisam ter? Eles precisam ter consciência que eles estão lidando com um ser humano. Acima de tudo. Eu acho que isso é muito importante. Claro que nós nos formamos porque nós queremos prestar o nosso serviço e queremos e precisamos ganhar dinheiro. Isso não tem mal nenhum. Sim, claro. Isso não tem mal nenhum. Eu acho que é exatamente isso. Nós vendemos o nosso serviço, estudamos para isso. Mas eu acho que tem que ter um pouco dessa parte humana, de cuidar de pessoas, através do quê? De estudos, de aperfeiçoamentos. Eu acho que isso é fundamental. Que legal, que bonito. Bom, e o que motivou nesse trabalho, né, seja com odontologia, oferecer o teu conhecimento para mais pessoas, seja na odontologia, seja na área de estética, através do NIES Academy? Olha, eu acho que essa necessidade de querer aprender fez com que eu tivesse essa vontade de ensinar. Então, essa minha necessidade de querer aprender é que me fez querer fundar o NIES e trocar essa experiência toda de conhecimentos com outros colegas e poder passar
o que eu sei e querer aprender com outro colega o que ele sabe. Eu acho que isso que me motiva. E como tem sido esse dia a dia lá com esse núcleo, enfim, essa experiência, essa troca, né, esse intercâmbio entre brasileiros e portugueses? Isso é bastante interessante porque, assim, nós temos turmas pequenas, temos as turmas de mentorias, e às vezes as pessoas, assim, fazem outros cursos e querem focar no atendimento clínico ou querem algo muito personalizado. Então, acho que esse diferencial que nós conseguimos com a Unies. E tudo isso relacionado também à medicina integrativa e regenerativa? Exatamente. Eu falo que nós falamos de saúde de um modo geral. Que bacana, hein? Bom, estamos conhecendo mais a fundo o trabalho da doutora Adelaide Mazo, que hoje atua lá em Portugal, mas com os pezinhos aqui ainda no Brasil, não perde o vínculo. Com muito orgulho. Claro, a senhora pensa no futuro, de repente, em empreender aqui no Brasil também, ter um negócio assim como tem lá em Portugal? Olha, eu tenho vindo muito para o Brasil fazer essas palestras, esses cursos, essa parceria com esses outros colegas, com o Dr. Celória, que tem o CEODAC em Maringá, que também me convidou para ministrar algumas aulas. Eu acho que empreender é sempre bom, então eu não descarto a possibilidade. Né? Tenho tudo estabelecido, tenho minha residência lá, minha vida lá, né, estabelecida. Mas a oportunidade de vir para o Brasil, de passar o meu conhecimento para os colegas daqui, também é gratificante. Legal. Estamos aqui na mesa, tem um troféu, enfim, explica o que de fato é essa... Pois é, eu estive palestrando esse troféu no CIROF, fui homenageada com a equipe do CIROF, com o troféu Prêmio Notável na minha área de atuação, e eu fiquei muito lisonjeada com isso, fiquei muito emocionada, porque realmente é um reconhecimento, isso tem um valor muito grande, porque eu me tornei membro da Academia Brasileira de Cirurgias Estéticas da Face, e teve essa premiação, e eu fiquei muito, muito contente, claro. Dedico a minha família, a minha avó, meu filho, minha mãe, então a todos que estão me rodeando, meu marido, todos eles que estão me rodeando, e que eu acho que isso fortalece muito a minha profissão, o meu trabalho. Bacana. Bom, quando a gente fala de cirurgia estética da face, são procedimentos invasivos ou não tão invasivos? Eu acho que qualquer procedimento, a partir do momento que você faça a punção, a injeção, já é um procedimento invasivo, né? É claro, nós não estamos falando de cirurgias plásticas, mas o procedimento de uma aplicação de toxina é invasivo, o procedimento de um preenchimento labial é invasivo, todos eles são invasivos. Você tem que ter bastante conhecimento técnico, bastante conhecimento anatômico e a segurança de fazer, é claro, se especializar nisso para que possa fazer com segurança. E a estrutura física lá das clínicas? Então, a infraestrutura tem o suporte necessário para fazer todos esses procedimentos? Temos sim. E, claro, seguimos todas as regras da entidade reguladora de saúde, que isso é fundamental, para que a pessoa possa ter também conforto no seu atendimento. Quais são as tendências? O que é tendência, no caso, para a odontologia e também para essa questão da estética? Eu acho que não é bem uma tendência, né? Eu acho que falar de saúde oral, nós conseguimos diagnosticar uma série de doenças através da cavidade oral. Por isso que eu falo que eu não consigo separar a boca e a cabeça do resto do corpo. Tem que tratar tudo ao mesmo tempo. Tem que tratar tudo. Claro, cada um na sua área. Não quero invadir a área de ninguém, não quero que ninguém invada a área de ninguém. O paciente tiver um problema cardíaco, ele tem sim que passar com o cardiologista, mas eu consigo diagnosticar a apneia, ronquiapneia, e tratar a apneia do sono com um aparelho intraoral. Então, nós realizamos um exame de polissonografia e vimos assim, olha, ele cabe a fazer um aparelho intraoral ou ele tem que ser encaminhado para fazer um outro tipo de tratamento? Eu preciso de um fisioterapeuta que me ajude, eu preciso de lá chama terapeuta da fala, fonoaudiólogo. Isso tudo age em conjunto. Então, é muito importante você saber diagnosticar e saber em qual área você pode atuar, né? Sem
querer invadir ou pensar em invadir a área de alguém, porque não é essa a ideia. Sim. Eu falo que o tratar integrativamente é você saber diagnosticar precisamente, fechar um diagnóstico preciso e promover um tratamento de saúde. E se preciso também encaminhar para um outro profissional. Essa é a parte mais importante. Encaminhar para um outro profissional que não seja da sua área. Muito bem, hein? Muito bem, estamos conhecendo um pouco mais desse trabalho especial, né, da medicina integrativa e regenerativa oferecido pela doutora Adelaide, enfim, com um grande conhecimento no assunto. Bom, eu gostaria que a senhora deixasse um recado, as suas considerações finais para quem nos assiste, enfim, conhecer um pouco mais do teu trabalho, uma mensagem para quem deseja empreender ou deseja seguir por esse caminho na odontologia ou na área da estética. Bom, eu acho que assim, que as pessoas devem, de um modo geral, não desistir do seu sonho, porque eu sou a prova viva disso, né? Se tivesse desistido lá atrás, eu acredito que hoje não estaria aqui. Se eu não tivesse sonhado, eu também não estaria aqui. Se eu não tivesse estudado, que é o mais importante, eu também não estaria aqui. Então, acho que o que eu deixo de recado é isso. Se esforce, estude, vá atrás do seu sonho e realize esse sonho, é claro. Não pare de estudar. Não pare de estudar. Se atualizar Exatamente, sempre. Vá se atualizar, procure saber o que está acontecendo, procure centros de formações, faculdades, institutos que possam proporcionar estudos de qualidade, né, grupos de estudos, mentorias, não importa, vá estudar. E eu não parei, né? Agora eu tô fazendo um outro mestrado em medicina estética. Opa, que legal. Eu acho que conhecimento não ocupa espaço. Sim, sim. Né? Então, quanto mais eu estudo, mais eu quero estudar. E sempre a gente tem algo a aprender. Né? E ter humildade, né? Ter a humildade de querer ajudar o próximo, de querer aprender com o próximo. Então, acho que isso é muito importante. Brilhante sua história, brilhante seu trabalho. Parabéns, viu? Parabéns por empreender, por inspirar outras pessoas. Tenho certeza que muita gente que está nos assistindo está se inspirando com essa tua história e que vai render muitos frutos ainda, viu? Essa é a ideia, de poder passar isso para quem nos assiste, né? E que realmente vale a pena. Muito obrigado pela tua presença, doutora Adelaide Maso. Por favor, as portas do podcast Mundo Empresarial, do programa Mundo Empresarial, estão sempre abertas. Volte quando puder e quiser, quando estiver no Brasil novamente. Com certeza. Venha tomar um café com a gente. Com certeza. Vai ser um prazer recebê-la de volta. Muito obrigada. Valeu. E você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado pela grande audiência. Eu te disse no início do programa que você ia gostar, né, dessa nossa convidada, do assunto de hoje. Pois é, então compartilhe esse vídeo para os seus contatos aí, para que mais pessoas também conheçam um pouco mais do trabalho da doutora Adelaide Maso. E mais uma vez, agradecendo a Croissant Companhia, a Print, empresas parceiras que patrocinam e apoiam o podcast Mundo Empresarial. Já assistiu esse vídeo? Então aproveita, vai assistir os outros conteúdos que temos aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Lembrando que o podcast Mundo Empresarial, 4 edições semanais, segunda, terça, quarta e sexta-feira. Então, a gente se encontra no próximo episódio. Até mais.